É muito bom participar de madrugadas como essa, onde nós podemos nos relacionar, podemos aprender da palavra de Deus, podemos orar uns pelos outros, que esse é o grande propósito de poder você se relacionar de madrugada, é você poder ouvir o próximo, saber a necessidade do próximo e também orar por ele. E esse é um dos grandes planos e projetos de cada um de nós, né? É sempre orar pelos nossos irmãos, nossos amigos, parentes, familiares, é estar em constante contato com as pessoas, mesmo que as nossas mãos não possam fazer muito, mas acredito que nós orando e pedindo a mão do Senhor, com certeza Ele muito faz por cada um de nós. Não sei se alguém já me conhece daqui, eu trabalho aqui no Colégio Adventista de Fortaleza, sou da área de tecnologia do colégio, fui ancião durante muito tempo na igreja da Cidade Nova, aqui, distrito de José Walter. Hoje eu frequento a igreja da Maraponga, porque é mais próximo de casa, onde eu mudei recentemente. Mas, assim, é bastante interessante como a estrutura da palavra de Deus, ela vai dando um sentido na vida das pessoas. Para quem não me conhece, eu sou de São Paulo, né? Sou de São Paulo, estou há 9 anos aqui em Fortaleza. Por incrível que pareça, meu filho casou antes de ontem, na segunda-feira, meu filho mais velho. Tem um mais novo de 12 anos e está estudando ainda. E assim, eu venho de São Paulo. Eu vivi praticamente quase 24 anos em São Paulo, da minha vida, desde minha meninice até propriamente aos meus 24 anos, até casar com a minha esposa. E ali em São Paulo, eu vou dizer para vocês, é uma experiência de vida bastante interessante, porque lá em São Paulo, eu só vim ter contato com a palavra de Deus depois de quase, se eu não me engano, 8 anos atrás. Há 8 anos atrás eu tive contato com a palavra de Deus, pela primeira vez. E assim, eu venho de uma família totalmente desestruturada. A minha família é do candomblé, é da Umbanda, do espiritismo. Nunca tive contato com catolicismo, com catequese, nem nada disso. A minha vida sempre foi, assim, debandada pelo mundo, cuidada pelo mundo, fazendo as coisas que o mundo fazia, seguindo sempre as orientações do mundo, farra, folia, festa. Para quem não sabe, eu fui DJ de casa noturna, tocava todas as noites, saía de sexta-feira de casa, só voltava no domingo de madrugada para tomar banho, trocar de roupa e dormir e descansar. Minha vida era assim. Venho de pais separados, infelizmente. Meus pais se separaram, eu já tinha 10 anos de idade. Era justamente a fase de formação da mente de uma criança, e ali foi um grande conflito para mim conviver na casa dos meus avós, de uma educação diferente, de um pensamento diferente, de uma estrutura diferente. Vivi na casa dos meus avós, num barraco de madeira, onde os ratos passeavam no meio dos caminhos e tudo mais. Eram coisas... A gente pensa que São Paulo você vai viver mil maravilhas. Não é. É uma luta gigantesca para quem vem de lá para cá e começa a estruturar uma vida diferente. Então tive o meu primeiro emprego ali depois da fase de exército, com meus 18, 19 anos, e ali eu comecei uma estrutura diferente, porque eu fui tendo contato com algumas pessoas que eu nunca imaginei que eu fosse ter contato. Pessoas que eram adventistas, conheciam a palavra de Deus, tinham os cultos jovens, e era formidável os cultos jovens. Quando eles me convidavam para os cultos jovens, eu ficava impressionado como via a juventude se movimentar com relação a isso. Outra coisa que era interessante dentro disso era que quando tinha os almoços na igreja, eu estava em casa no sábado, eu nunca tinha vindo contato com a palavra de Deus, então eles me convidavam: "Ei, Kleber, vem almoçar com a gente na igreja." Eu não tinha almoçado em casa, não tinha comida em casa, então fazer o quê? Bora, vamos para os almoços. E eu ia para os almoços das igrejas, ficava lá almoçando com eles, ficava batendo papo, dialogando, conversando e tudo mais. E isso foi de tal forma influenciando e mexendo algumas estruturas da minha vida, até eu conhecer propriamente a mensagem do Evangelho. Quando eu me juntei com a minha esposa, fui morar junto com ela, e aí esses amigos que trabalhavam comigo, que eram adventistas, ofereceram estudo bíblico para nós. Lembro que daquela época os estudos bíblicos eram quase 30 estudos, e a gente estudava a Bíblia de ponta a ponta, conhecia tudo, até profecia a gente conhecia dentro dos estudos, e aquilo foi modificando as estruturas da nossa vida, foi modificando os nossos pensamentos, modificando as nossas atitudes. A gente percebia a diferença nas pessoas,
Ele notava a diferença na forma de falar, na forma de agir, na forma de praticar as coisas. Aquilo foi mexendo de tal forma que eu pude, chegando ali na época dos 21, 22 anos de idade, eu pude notar o quanto isso estava sendo já necessário na minha vida. Eu pude perceber o quanto isso estava me levando a minha mente a entender e compreender como eu precisava sair daquela estrutura que o mundo tinha proposto para mim e passar por uma nova estrutura de vida. Então, ali nos meus 21 anos, quando eu me casei com minha esposa ali perante a lei dos homens, e aí, então, já no dia seguinte, depois do casamento, a gente se batizou na igreja. Foi uma festa linda, foi uma festa gigantesca. Foi até complicado, porque a minha esposa, até então, antes de eu vestir a beca batismal, ela não tinha tomado a decisão. Ela só foi tomar a decisão quando me viu com a beca batismal caminhando para dentro do tanque. Aí ela tomou a decisão, não, meu marido está indo, por que eu não vou? E aí a gente foi junto para o batismo desse dia. Só que eu vou dizer para vocês, não foi... A gente acha que quando você toma a decisão do batismo e toma a decisão das escrituras, depois de toda a estruturação de estudo, a gente acha que as coisas vão começar a facilitar, e não facilita. Ao contrário, eu tive muitas lutas na minha vida para abster-me daquilo que o mundo tinha influenciado na minha vida durante quase 20 anos, para então se tornar uma nova criatura. E esse abster-se é uma luta gigantesca, é uma luta incrível, porque você nota que, enquanto do seu lado a força humana está pedindo para você continuar seguindo nas ordens do mundo, do outro lado a sua mente está dizendo, olha, você aprendeu isso, você foi ensinado nisso, então agora cabe a você tomar essa decisão, se você vai continuar seguindo o padrão do mundo ou se você vai seguir o padrão de Deus. E é interessante que é um conflito durante muitos séculos. Dizer que transformação acontece do dia para a noite, isso só foi nas mãos de Jesus, porque as transformações elas acontecem durante todo o período da nossa história. Cada caminhada que a gente dá, cada passo que a gente dá, cada luta que a gente vai enfrentando é um desafio novo na nossa vida. E não foi diferente com o povo de Israel. A gente percebe isso na história. Quando eles estavam tomando a decisão lá humana, eles erraram. Quando eles tomaram a decisão com Deus dirigindo eles, tudo aconteceu para a honra e glória de Cristo. E aí, então, vimos a mão de Deus guiando esse povo, a mão de Deus orientando esse povo, assim como foi na minha vida, diversas lutas, diversas dificuldades enfrentadas, e não recentemente agora, quando eu estive já morando aqui em Fortaleza, tive o problema com a Covid, lutei pela Covid com 45 dias em casa, 45 dias lutando com a Covid em casa, 15 dias ela me derrubou, me deixou de cama, quase sem comer, só vivendo à base de água, 15 dias muito mal em casa, até passar esses 15 dias eu comecei então a mudar algumas regras de alimentação, mudar algumas regras no meu estilo de vida. Depois, 15 dias depois, para a recuperação, graças a Deus foi se recuperando aos poucos. Minha esposa me pegava pelo braço durante as horas de sol da manhã para poder caminhar, porque eu não conseguia nem me levantar, de tão fraco que eu estava. Ela me levantava, andava pelas ruas comigo, de mão dada, com o braço dado, tomando sol de manhã, para poder desenvolver os músculos, para poder tomar a vitamina D da manhã. Voltava, continuava preparando alguns alimentos para poder ver se meu corpo começava a trabalhar novamente. Diante disso, passou esses 30 dias da derrubada para a restauração, veio mais 15 dias do problema do pulmão. Ele atacou meu pulmão de tal forma que eu quase perdia, todo dia quase eu perdi o fôlego, não conseguia respirar. Eu precisava fazer diversos exercícios de respiração para poder voltar a respirar. E aí, depois de 15 dias trabalhando com a respiração, é que eu pude, então, estar de volta com a saúde para a honra e glória de Deus. Foram 45 dias em casa lutando. Eu não quis ir para o hospital, me tentaram levar para o hospital, eu não quis ir. Eu falei que se eu tivesse que morrer, eu ia morrer em casa, mas eu não ia morrer na mão de médicos e nem muito menos de centros cirúrgicos ou propriamente aparelhos que iriam tentar colocar em mim, não.
Se eu tivesse que isso, eu tivesse que acontecer, ia acontecer em casa. E foi em casa que Deus trabalhou na minha vida, Deus trabalhou com a minha família. Minha família também teve, minha esposa também teve, meus filhos também tiveram, mas eles conseguiram resolver rápido as circunstâncias, enquanto eu lutei 45 dias com essa doença. Então, eu vou dizer para vocês, nunca permita que vocês tomem decisão por impulso próprio, mas permita que Deus esteja dirigindo a vida de vocês. Peça a orientação de Deus, converse com Deus, fale com Deus, deixe Deus guiar a vida de vocês. Está dando estudo bíblico? Põe essas pessoas em oração, primeiramente em oração, e peça a Deus, Senhor, me coloque na minha boca as palavras que eu preciso falar para eles. Se eles vão aceitar ou não, quem vai dirigir é o Espírito Santo, porque ele já deixa bem claro, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então, é pelo Espírito Santo que trabalha todas as coisas. Eu fiz um evangelismo de Caleb recentemente, aqui na Maraponga. Nós tivemos aí cerca de 20 pessoas estudando a Bíblia. Pergunta se hoje elas estão dentro da igreja. Não estão. Não aceitaram, mas a mensagem foi dada, foi dada. A palavra de Deus foi transmitida para esse povo. Eles souberam da verdade nua e crua do jeito que ela é, sem puxar vírgula, sem fazer modificação aqui e ali só para agradar pessoas, não. A palavra de Deus ela foi mencionada do jeito que ela é, e ela precisa ser mencionada do jeito que ela é. As pessoas precisam saber o que Deus tem a dizer e não o que eu tenho a dizer. Porque se eu for expressar as minhas opiniões, eu vou procurar trabalhar da forma onde agrada a todos, onde satisfaz a todos, onde todos vão ficar bem. Mas se eu transmitir aquilo que Deus para transmitir, as pessoas vão estar conscientes de que existe um Deus que apresenta princípios, regras e ordenanças.